Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Eu pensei, hoje eu vou começar a minha pregação um pouco diferente. Pensei, vamos fazer uma pequena dinâmica, né? Tem jovens entre nós que podem nos ajudar, mas também vamos ver se os pais sabem uma coisa ou outra. Então, o tema de hoje é somente as Escrituras. Eu pensei, tá bom, se nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre as Escrituras de Deus, então vamos ver um pouco no começo o que a gente sabe da Bíblia. Eu preparei algumas perguntas e hoje vocês podem participar do culto, da pregação. Então, eu gostaria, no começo, que a gente faz essa pequena dinâmica, eu faço uma pergunta e vocês respondem. Vamos ver se vocês sabem tudo. Mas é coisa simples, eu preparei coisas simples. Vou começar com essa pergunta. Quantos livros tem a Bíblia? 66, certo? 66, não é? Um número bem simples, 66 dá para gravar, bem na cabeça. No Antigo Testamento tem 39 e são divididos em 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos e mais ou menos mais 17 livros poéticos, mas de uma forma mais suave, mais fácil, vamos falar assim. O Novo Testamento tem 27, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e mais o livro de Atos, as 13 cartas do Paulo, 8 cartas de vários autores diferentes, e um livro profético, Apocalipse. Ok, isso foi bem fácil. Mas agora vamos colocar a mão na massa, né? Tem mais perguntas. Essa agora é uma pergunta para a Letícia, você vai saber. Com certeza. Quem foi colocado numa cova de leões? Cova de leões. Quem? Daniel, certo? Muito bom, muito bom. Ok. Vamos ver se o Rolf sabe isso. Rolf, onde fica o primeiro jardim? Getsemane? O primeiro jardim. Né? Sim. É bem simples as perguntas, né? Vamos complicar as coisas um pouco. O nome da mulher de Isaac? Rebeca, certo? Olha, a Laura sabe muita coisa. Oh. Quem foi o pai do Davi? Essa já é mais complicado. Desculpa? Jessé. Nossa, isso eu não teria sabido. Eu precisava olhar num livro. Quem foi o primeiro cristão na Ásia? Vocês sabem. Quem foi o primeiro cristão na Ásia? O Paulo. Pois é. Ele foi um dos primeiros que levou a palavra para lá. Tem mais 3, depois a gente continua. Nome do filho da Ana. Não? Nome do filho da Ana. Samuel, muito bem. Muito bem. Ok, últimas 2. Receptor do Evangelho de Lucas. Essa agora é complicada. Quem recebeu o Evangelho de Lucas? Para quem foi escrito? Pode olhar na Bíblia. Sim, Laura. Nossa, olha. Parabéns, Laura. Ok. Última pergunta. Sucessor de Elias. Sim, esse foi fácil, né? Olha, irmãos, é tão legal. Eu acho isso tão legal conhecer a Bíblia bem. Ela é o fundamento da nossa vida de fé.
Através da Bíblia, sabemos tudo sobre a vida de Jesus, sabemos como Deus ama esse mundo, sabemos de vários aspectos o que Deus fez nesse mundo. Através da Bíblia, Deus fala conosco. Sem a Bíblia, a nossa vida cristã seria baseada em uma história onde um conta para o outro, pois eu ouvi essa história, ouça isso. No fim da década de 1940 e durante a década de 1950, foi encontrada uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos em cavernas de Qumran, no Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, que foram achados lá, passaram por um sistema que chama C14, onde ficou comprovado que esses textos, esses papiros que tinha lá, esses pedaços de pedras onde eles anotaram coisas, foram dos anos 65 a 70 depois de Cristo. Mas a idade deles, desses papiros, desses livros de Jeremias, de vários autores da Bíblia, isso não foi tão especial. Essa idade não foi tão especial. O que realmente chamou muito a atenção dos cientistas, que foi os textos da Bíblia de hoje são os mesmos daquela época. Nada mudou. Além de uma palavra ou outra para entender melhor, mas nem as passagens mais complicadas foram tiradas ou escritas em uma forma mais bonita. Nada mudou. A escritura de Deus, a Bíblia, apesar de estar tão velho, sempre permanece igual. A Bíblia, no meu ponto de vista, é muito especial. E sempre vale a pena conhecer ela um pouco mais, e mais, e mais. Por isso é importante que nós lemos regularmente a Bíblia, que nós temos um contato com ela, que você não só leva ela no culto, mas que você abre ela em casa. Se você não tem o costume de ler a Bíblia diariamente, talvez um devocional que acompanha você te ajude. Quanto mais você lê a Bíblia, melhor você vai entender ela, melhor você vai saber quando uma coisa não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante, porque tanto no passado quanto hoje somos influenciados de todos os lados, de formas diferentes, de acreditar em coisas que têm nada a ver. Hoje em dia, você pode ter todas as informações que você precisa na hora. Você pega seu celular do bolso, aperta o Google e já escreve ou já fala com o Google o que você está pesquisando. Em alguns segundos, você já tem as informações que você estava procurando. Mas será que tudo isso é certo? Será que tudo isso te ajuda? E quando você tem perguntas cristãs, será que o Google escolhe a melhor resposta para você? A Bíblia, nesse caso, é bem claro. Em 1 Tessalonicenses 5, nós lemos: examine tudo, fique com o que é bom, evita todo tipo de mal. Examine tudo, fiquem com o que é bom, evitem todo tipo de mal. Com outras palavras, leia tudo, veja, estuda, analisa tudo e depois fica com a parte boa. Pois é. Talvez agora seja o momento que você pergunta: mas como vou saber o que é bom e o que é mal? Agora eu preciso falar bem sério com vocês. Você só vai saber o que é bom se você souber diferenciar
o que Deus vê como bom e mal. Mas para isso, você precisa ter um certo conhecimento bíblico. Porque essa é a única maneira de saber qual é a vontade de Deus. Se você só conhece 1 ou 2 ou 3 textos ou 4 textos na Bíblia, como você vai saber como Deus pensa sobre sua vida? Esses 2, 3, 4, 5 textos não são suficientes. Deus quer um relacionamento conosco. Ele quer conversar conosco através da Bíblia. Eu espero que vocês entendam isso bem. Isso ninguém pode fazer para você. Nem seu marido, nem sua mãe, nem eu como pastor dessa comunidade. Se você não sabe como examinar o que eu ou qualquer outra pessoa que está pregando aqui no culto, se você não sabe examinar, entender o que estamos falando e dividir, separar se estamos falando coisa certa ou errado, se você não sabe diferenciar se o que eu falo está certo, está está de acordo com a Bíblia ou não, então eu acho você vai ter sérios problemas. Porque você baseia a sua vida de fé numa esperança que na verdade não tem fundamento. Na época do Martim Lutero, houve uma grande discussão sobre o que é o nosso fundamento na vida cristã. Para Lutero, estava bem claro que a Bíblia é o único lugar que pode nos mostrar qual é a vontade de Deus. Mas naquela época, havia dois lados, duas posições extremas, que estavam contra esse pensamento do Lutero. Essas duas posições existem ainda até hoje. Uma posição era da Igreja Católica, que tanto na época de Lutero, como até hoje, tem a convicção que as palavras dos pais da Igreja, como Ambrósios, Jerônimo ou Agostinho, como também a palavra do Papa, são tão certas, santas e importantes quanto as palavras e textos da Bíblia. Eles não fazem uma separação disso. A outra posição existia através de um grupo de cristãos muito extremo pentecostais, que falavam que Deus, através do Espírito Santo, está falando diretamente para eles o que hoje seria a nova mensagem, o que hoje está importante na vida. E até hoje, existem certos grupos carismáticos para os quais são certas profecias mais importantes do que a própria Bíblia. E diante desses dois lados, Lutero disse, somente a palavra, a Bíblia, é o nosso fundamento na vida cristã. Somente a palavra, a Bíblia, é o nosso fundamento na vida cristã. Não me entende errado. Claramente, até hoje, Deus fala na vida das pessoas, ou através de pessoas. Mas Lutero, e nesse caso eu concordo totalmente com ele, Lutero diz que tudo precisa ser aprovado, precisa combinar, precisa se encaixar, precisa se enquadrar ou ajustar na palavra de Deus, na Bíblia. E se uma visão, uma profecia, uma palavra, etc., for contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, então isso não é de Deus. Então isso não concorda com a Bíblia. Sola a Escritura, assim Lutero falou. Somente a Escritura, somente a Bíblia. Para nós cristãos, não existe uma outra fonte
ou uma outra autoridade para perguntas na vida de fé, além da Bíblia. A Bíblia é a instância em que nós podemos examinar declarações sobre Deus. Por isso, é tão importante para nós conhecer bem a Bíblia, ler e entender ela. A sola Escritura, somente a palavra, foi o motivo do Martin Lutero traduzir a Bíblia, naquela época, em alemão, para que cada cristão pudesse sozinho provar se a palavra que ele ouvia dos bispos, padres, pastores ou dos profetas que apareciam era verdadeira. E se essas palavras tinham um fundamento bíblico ou não. Porque se não, existe a possibilidade das palavras pessoais serem mascaradas como a palavra de Deus, permitindo que, atrás disso, cada um haja de acordo com seus princípios ou seus próprios interesses. E por isso até Jesus passou. Sabe, quando Satanás tentou ele depois de 40 dias de jejum, ele levou Jesus em cima do templo de Jerusalém e usou a palavra de Deus como argumento. O Satanás falou para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Irmãos, a nossa pergunta deveria ser sempre: está sendo pregado de acordo com a Bíblia? Está sendo pregado sobre o verdadeiro Deus? Está sendo pregado sobre o verdadeiro Jesus? Ou o cara que está aqui na frente está falando alguma coisa dos próprios interesses dele? Estudar a Bíblia não nos traz só conhecimento a respeito dela, mas ela também tem o poder de agir na nossa vida. Os autores da Bíblia tiveram um encontro com Deus, receberam conhecimento de Deus, foram tocados e transformados por Deus. Eles escreveram o que experimentaram em seu encontro com Deus. Cada um, de uma certa forma, no seu estilo, com suas influências culturais e ideias. A forma é humana, mas o conteúdo é molhado por Deus e pela verdade. A forma é humana, mas o conteúdo é moldado por Deus e pela verdade. Os autores bíblicos colocaram suas experiências reais, verdadeiras e profundas com Deus no papel. Eles são testemunhas de Deus. Nesse sentido, a Bíblia é verdadeira. E sua verdade também é demonstrada pelo fato de que a verdade da Bíblia toca e muda pessoas ainda hoje. Isso é uma das provas que ela é verdadeira. O que para mim chama minha atenção é que o contexto da Bíblia, no meu ponto de vista, é totalmente louco. A história, de uma certa forma, não bate bem. Não se encaixa bem segundo no nosso entendimento. E por isso, eu creio que ela é verdadeira. Quando você olha para qualquer religião hoje em dia que existe no mundo, você vê que sempre é você que precisa fazer isso ou aquilo para você ficar bem,
Se você for santo, é suficiente, você vai receber o prêmio, não sei do que, mas você vai ser salvo de alguma forma. Assim as religiões hoje em dia funcionam. O caminho é sempre de baixo para cima. Sempre por causa do nosso esforço, vamos conseguir. Se você fizer isso ou aquilo, se você conseguir resistir, aguentar, saber, vai, etc., então você merece as coisas. E agora olha na Bíblia. Deus sabe que nós não conseguimos. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que sempre vai ter problemas. Então, Deus decidiu, eu vou resolver o problema. Vou sacrificar meu filho para que esses humanos sejam salvos. Irmãos, se existe uma história doida no mundo, então essa, no meu ponto de vista. Isso nenhum humano imaginou. Isso é tão fora da casinha que não pode ser uma ideia humana. E por isso eu creio que essa história, que essas palavras, que em 2000 anos não mudaram, são verdadeiras. Sabe, se alguém teria escrito isso, a Bíblia seria escrita de uma forma bem bonita, bem certinho, nada de mal, tudo vai ser bem, tudo vai ser bom, e você só precisa fazer isso e aquilo e tudo vai ser perfeito. Mas se você olha na Bíblia, você encontra pessoas com dificuldades, com problemas, com certas circunstâncias na vida que passaram até anos por esses problemas e em algum momento Deus agiu e ajudou e mudou a vida deles. Irmãos, isso é tão especial. Quando a gente pega um livro, é sempre uma história, problema e felicidade. Tudo está certo. Mas a Bíblia não é sempre assim, vai estar tudo bem. Às vezes a gente passa por dificuldades, problema. Os próprios autores da Bíblia foram matados. Paulo, que ficou em Roma, e muitos mais que perderam a vida por causa da Bíblia. E a Bíblia não fala que está tudo bem, eles viveram felizes até o fim do mundo. Não, a Bíblia conta dessas histórias verdadeiras. Essas palavras são verdadeiras. Então, essas palavras, essas escrituras devem ser o único fundamento para nós cristãos na nossa vida. Vez após vez, as pessoas experimentam que Deus fala diretamente com ele ou com ela na Bíblia. As palavras da Bíblia tornam-se uma palavra redentora, que te liberta de medos, dúvidas e preocupações. Uma palavra que dá sentido e dá vida dia a dia. Quantas vezes eu já abri a Bíblia e li um versículo e pensei, nossa, isso eu precisava ler hoje. E estava tão mal, eu passei por tantos problemas, eu estou com uma certa dificuldade, e de repente você lê o texto bíblico e você pensa, nossa, Deus está falando direto comigo. A Bíblia é a palavra de Deus, sagrada escritura verdadeira. Ainda hoje é relevante, porque a Bíblia pode nos ajudar a descobrir as pegadas de Deus em nossas próprias vidas. E assim torna-se o livro da vida, no qual encontramos Deus. Se queremos experimentar Jesus Cristo, Deus, se queremos conhecê-lo mais de perto e melhor, não podemos ignorar a Bíblia. Aqui, nessa palavra de Deus, encontramos o próprio Deus. Ele nos prepara para qualquer tempestade na vida. Com Ele ao nosso lado, as dificuldades, problemas, até doenças
não vão desaparecer, mas também não passam por cima de nós. Eu não sei de onde vêm as suas tempestades atuais. Eu não sei se você está preparado para essas tempestades. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se estivermos profundamente enraizados na palavra de Deus, em suas palavras, na Bíblia, podemos suportar as tempestades da vida. Por isso, pega a Bíblia e começa a ler. E se são 5 minutos durante o dia, já está ótimo. É uma coisa muito legal. Eu garanto a você, quanto mais você vai ler, mais você vai gostar. E sentir vontade de ler e saber mais. Eu quero te encorajar a conhecer a Bíblia. Talvez te ajude se você fizer um devocional. Quem sabe em família ou com seu cônjuge. Ainda estamos no começo do ano. Existem devocionais maravilhosos. Compra um. Pega, começa a ler junto com alguém. Assim, o outro também vai te cutucar. Você não leu ainda, eu também não. Vamos ler junto. Há também a possibilidade de frequentar o estudo bíblico na Milk. Como eu falei hoje no começo. Tem os nossos estudos bíblicos online, tem os nossos estudos bíblicos presencial. Vem, participa. Você não precisa estudar a Bíblia sozinho. Existem muitas possibilidades de fazer isso em comunhão. Que Deus te abençoe nesse caminho. Amém.